Eu nasci numa cidade aqui próxima, chamada Santana, que hoje é Herculândia. O nome antigo era Santa Ana. E eu nasci dia 1º de maio de 1933. Meus pais eram Joaquim Vieira dos Santos e minha mãe Clotilde Lemes Soares, irmã do José Lemes, que foi prefeito em Tupã. Quando pequeno, a Diná sempre me pergunta se eu conheci meu pai. Mas eu tinha 3 anos, quando meu tio José morava em Marília, onde hoje é o Teatro Municipal ali na Rio Branco, em Marília. Ele tinha um casal de filhos, o Walter e a Inês. E aí ele levou, e como eles eram pequenos, ele me levou para lá para brincar com os filhos. E com 3 anos, a Diná pergunta, você não conheceu seu pai? Eu falei não, porque logo em seguida ele morreu. Ele teve aquela doença chamada tifo, né? E ele faleceu. Aí minha mãe foi para São Paulo e me deixou com esse tio. Então, praticamente, ele foi meu pai e tio de criação, né? O Zé Lemes. Então, ficamos lá em Marília. Mas em 1941 para 42, ele perdeu a filha. Deu leucemia e a Inês, com 7 anos, faleceu. E ele tinha aquela empresa já em Marília, que todo mundo fala que ele criou essa empresa em Tupã. Não é. Se você for em Marília, em qualquer lugar, restaurante antigo ou supermercado, você vai ver lá a empresa Andorinha, escrito na porta. Então a Andorinha não foi criada em Tupã, já veio de Marília. Aí nessa noite, esse meu tio perdeu a menina e no desespero, ele estava dirigindo o ônibus de Marília para Quintana, porque a linha de trem terminava em Quintana. Aí ele voltou às pressas para Marília. Aí houve aquele sepultamento, houve todo aquele trauma que você conhece. E um mês depois, ele, desesperado com minha tia, ele falou, olha, eu não quero ficar mais em Marília. Perdi o amor pela cidade e eu quero ir embora. Vou para qualquer lugar. Aí mandou ela arrumar um lençol, colocou várias peças de roupa nossa, da minha e do Walter, que tinha ficado, e saímos de Marília. E antigamente a estrada era chão, né? Até hoje você vai pelo caminho, você passa por Herculândia, Quintana, Pompeia, é chão. Aí viemos, não sabia para onde ir. Aí ele pegou a baratinha, pôs nós atrás, ele na frente com a tia, e viemos parar em Tupã. Isso em 1942. Ele, na Caetés, tinha a chamada pensão do Nakamura. Aí viemos e ficamos nessa pensão do Nakamura, até ele estabilizar com a linha de ônibus e também ver uma casa para a gente morar. Aí ele conseguiu uma casa aí na Caetés, na Guaranis, onde era a antiga Ford e o Móveis Onish. No meio tinha uma casa que construíram. Aí ele comprou a casa e nós íamos morar nessa casa. Aí eu vim com 10 anos, já ia na escola, ia brincar, mas não ia estudar. Eu vim praticamente começar a estudar aqui em Tupã, aonde hoje é o Grande Hotel Tamoios, que em 1942 estava sendo construído, né, pelo Luiz de Souza Leão. Aí minha mãe foi para São Paulo, me deixou com o tio, e aí foi levando a vida. Foi crescendo, fiz o tiro de guerra aqui, aí apareceu o grupo escolar, 4º grupo escolar, hoje é onde é a delegacia, o Grupo Bartira.
Aí surgiu o Colégio Dom Bosco. Os padres vieram lá de Campo Grande e fundaram aqui o Colégio Dom Bosco. Mas só tinha o ginásio. Aí fizemos o ginásio aqui, eu fiz o tiro, e aí eu fui para Campinas, eu e o Walter. O Walter, ele não quis deixar externo, então eu fiquei externo, estudava no Colégio Ateneu Paulista, e o Walter no Cesário Mota interno. Aí fomos fazendo o curso, foi fazendo... ele fez científico, eu fiz o clássico, fomos estudando. Aí, como eu estava morando em Campinas, havia muita greve na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então o trem saía de São Paulo, quando chegava em Rio Claro, era um quebra-pau ali na estação, entre a Ferroviária e a Polícia de São Paulo. Então a família pediu para que nós não estudássemos mais em Campinas. Então que viéssemos para outra cidade, ou Marília ou Bauru. Como Bauru tinha faculdade de Direito, então optamos por Bauru, eu e o Walter. Aí começamos a estudar lá na IT, Instituição Toledo de Ensino, e nos formamos ali, então, no curso de bacharel em Direito. Feito esse curso, viemos para Tupã. Eu estava na época já com moço, querendo trabalhar, mas esse meu tio e pai, ele falava que não queria que nós passássemos o que ele passou durante a juventude dele, porque ele foi empregado, né? Trabalhou de empregado, motorista de caminhão, motorista de ônibus, até ele estabilizar e fundar a Andorinha. Ficamos aqui em Tupã, eu ia para fora, voltava. E aí, então, fui fazer o curso apareceu o curso de delegado. Aí, eu e meus colegas lá de Bauru, fomos fazer o curso. Aí eu fui designado delegado, né? Era o tempo para delegado de carreira, começava como delegado substituto. Aí fui trabalhar em Assis, Ourinhos, Marília, Presidente Prudente, Porto Epitácio. Fizemos todo esse trabalho. Aí, em 1964, eu conheci a Diná e em setembro, no dia 5 e 6 de setembro de 64, nós casamos. Aí ela começou a ir comigo para fora, foi para Ourinhos, mas você sabe, montava a casa, no outro mês tinha que ir para outra cidade, desmontava a casa. Então eu praticamente passei quase um tempo da vida morando em hotel, né? E a Diná junto, graças a Deus por isso. Aí, passada essa fase, eu fui para delegado, aí a Diná pedia, essa carreira é muito perigosa, você quase não dorme em casa, porque tem que ficar plantão 24 horas, né? Era na delegacia direto. Aí eu falei, bom, aparecendo uma outra oportunidade, eu faço e saio. Aí apareceu o concurso de inspetor do trabalho, né? Aí fui fazer inscrição em São Paulo, aí o concurso era em Brasília, para 13 mil candidatos para 500 vagas. Aí foi eu, Tarifa, Aymar, a Maria, Domaceu, toda essa turma de Marília, passamos. Aí eu fui designado para ficar em Marília. Aí eu tinha casado, estava aqui morando em Tupã. Aí o delegado falou, não, você vai ficar aqui, mas viaja todo dia. Eu quero você aqui. Então o doutor Ribamar era um chefe muito bom, né? Ele morreu faz pouco tempo. Aí eu viajava. Então a nossa delegacia de Marília era de Galha até Panorama. Então a gente semanalmente viajava.
E aí tinha uma cidade como preferencial para fazer a fiscalização normal. Então eu tinha Tupã e Assis. Aí ele me designou para fazer Dracena. Aí eu falei, chefe, Dracena para ir num dia e voltar não dá, né? É muito... Porque fiscalização tem hora para começar, mas você sabe, não tem hora para terminar. Aí fomos levando a vida. Fui para lá, passei o concurso, fui designado nas 500 vagas, nós entramos, aí eu fui designado para Marília, né? Aí fazia o curso em Marília, morava em Tupã, viajava todo dia para lá, aí de lá fazia a região. Um dia ia para uma cidade, outro dia ia para outra, e fomos levando a vida assim. E a Diná falava, mas não vai parar com isso? Eu falei, agora o concurso é até o final da vida, né? Porque tem que aproveitar isso aí. Então, fomos aí. Aí em 1981, o doutor Ribamar era o delegado do trabalho em Marília. Aí a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra convidou ele e vários amigos para fazer o curso. Aí, em 81, ele me chamou, falou, Mário, eu quero que você faça o curso, que depois eu vou designar você para alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí fizemos durante um ano o curso da ADESG, e aí São Paulo nomeou nós como adesguiano. Aí eu fui designado e ele falou, olha, eu quero que você fique em Tupã, o Tarifa vai aposentar de chefe, eu vou designar você de chefe lá e quero que você faça o ciclo do CEP da DESG. Aí conversei com o doutor Ademar Pinheiro, conversei com o Pedro Bassan, o doutor Mapelli, conversei com bastante gente, o doutor Ike Nakamura, e aí então organizamos o primeiro CEP que foi realizado lá no prédio da Copap. A Copap tinha um salão, né? Então o doutor Hilton, o doutor Ivo Paredes conversou com a direção e eles cederam para a gente fazer o curso lá à noite. Então fizemos com 35 a 40 jovens, né? Homens. Aí veio o pessoal de Bastos, veio o pessoal de Renópolis, né? Tupã, Marília, e fizeram o primeiro ciclo, então. E fomos tocando a vida, se bem que muitos comerciantes não gostam da fiscalização, né? Porque uns preferem sonegar, outros preferem mostrar valentia. É o que você vê diariamente por aí, né? Então, o governo é coisa séria. Então, quando a gente ia fiscalizar, eu falava, antes de mostrar o documento, eu dizia, olha, estamos aqui por determinação federal e se o senhor gostar ou não gostar, nós vamos fazer o nosso trabalho. Agora, o senhor tem advogado, tem contador, tem o escritório, né? Então, o senhor tem direito de fazer a sua defesa da maneira que o senhor quiser. Só que o nosso trabalho nós temos que fazer, né? Ou querendo ou não querendo, nós vamos. Então, eu, graças a Deus, fiz o meu trabalho, tenho a consciência tranquila de que mal não fiz a ninguém, né? Se eu pude ajudar, ajudei. Se eu não pude ajudar, é porque a lei não permitia, né? Então, aí o pessoal falava para mim, por que você não muda de Tupã? Eu falei, olha, quem paga os meus impostos sou eu. Quem ganha o meu salário sou eu. Eu não devo nada para ninguém, não tenho, né? Aí eu tinha casado, viajei, fiquei aqui em Tupã, comecei a trabalhar, fazia o serviço que era ordenado. Esse meu tio depois mudou para Presidente Prudente, aí
eu ainda era solteiro, acompanhei, né? Porque ele queria estabelecer aqui em Tupã a andorinha. Mas devido ao fundador da cidade, devido a outras coisas, ele achava que a andorinha não ia fazer concorrência para a Companhia Paulista, a CP, né? Então, ele pôs muito entrave no início para que a andorinha não fosse daqui para São Paulo. Então, ele pegou, foi aqui por Adamantina, Lucélia, né? E dali ele saiu para o Presidente Prudente, porque Tupã era 24 horas de trem daqui a São Paulo. E Prudente, Porto Epitácio a São Paulo, era 48 horas. E de ônibus você fazia em 20 horas, né? E daqui para São Paulo de ônibus seria 10 horas. Mas a vida é assim, há uma troca, né? Aí ele foi para lá, eu tenho meus 2 primos que são 2 irmãos, né? O Walter, Dr. Walter, que mora em Presidente Prudente e toca andorinha até hoje. E tem o irmão dele, que é o José Leme Soares Filho, o Zezinho, que mora em São Paulo. Ele toca a Eucatur de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, né? Então ele mora em São Paulo, a Eucatur passa por lá, a andorinha também passa, e os dois estão aí. E nós estamos sempre nos comunicando, um visitando o outro, né? E tocando como família. Como é que era a relação do senhor com Souza Leão? O senhor conheceu? Como é que vocês tinham de relação? O Rogério, o seu Souza era um homem assim, ele gostava de sentar e conversar bastante. Então, nós estudávamos ali no 4º grupo, vizinho do muro dele ali, né? Na onde é o solar. E de vez em quando a gente ia para lá, né? Pedir jabuticaba, porque o muro dele era todo rodeado de jabuticaba, né? E quando chegava setembro, a meninada ia lá. E a gente pedia para ele, para dona Nair, né? A jabuticaba. E o seu Souza tinha um relacionamento assim muito bom, porque mesmo com o Zé Leme, ele não querendo uma andorinha, mas eles eram amigos, né? Porque o meu tio José também começou a mexer com fazenda e começou a comprar boi, né? E muitos boi também ele comprou do Souza Leão. Mas o seu Souza aí era um homem assim, que a gente ia lá, ali tem uma casinha, até hoje, onde é os jogos, né? Você conhece lá. E aí ele tinha os amigos que iam para lá para fazer café, tomar café e fazer jogo, né? E tinha a turma que jogava bilhar. E eu e o Miguelzinho Gantes ficávamos ali, conversando, brincando, né? Porque ele era acessível para nós na casa. Aí ele mandava a Maria, que era a empregada dele, fazer o café. E naquele tempo apareceu o Todd, né? Então ele mandou fazer café e mandava a Maria misturar lá no segredinho dela, pôr umas 2 colheres de Todd no café. E serviu o pessoal, né? Aí o pessoal falava, mas que café diferente, né? Eu tomo café lá na padaria, não é assim, tomo em casa, não é assim e tal. Ele falava, é meu café que é especializado, né? Aí você sabe como é que é moleque, né? Aí um dia o Miguelzinho estava lá e a Maria estava fazendo café, né? Ele pegou o pacote de Todd e levou lá onde o pessoal estava jogando, né? O Souza queria bater nele, porque descobriu o segredo, né? Não era para revelar segredo para ninguém. Mas ele era assim, ele era um homem viajado, né? Conhecia o mundo todo. Teve muitos altos e baixos na vida, porque você sabe que inimigo você tem até o amanhecer do dia, né? Sai da cama, você já tem um inimigo. Então,
Ele tinha os inimigos gratuitos dele, mas ele tinha um grupo de amigos que assessorava ele, conversava. Aí ele levava o pessoal também ali embaixo na Imorés, esquina com a Tamoios, onde era o prédio Marajoara, né? E ali então tinha o pessoal lá em cima, onde fazia baile. Aí o pessoal dançava no tênis e dançava no Marajoara. O Jamil Alibe fundou o Clube Marajoara, né? Lá na Imoré, lá embaixo. Aí houve uma briga política entre eles, você sabe, a briga pega os amigos, inimigos e a família, né? Aí o pessoal brigou com ele, com o Souza, no tênis, né? Aí ele levava o pessoal para dançar lá no último andar lá do prédio do Marajoara. E aí saiu discussão entre eles, aquela briga. O Souza saiu do tênis clube. E naquele tempo, o Rogério, em 42, o exército estava aqui, entendeu? O exército brasileiro estava aqui, onde hoje é o teatro, ali o Espaço da Arte, na Avenida Tamoios. Ali o tênis era onde os militares treinavam, e lá embaixo, na Imorés, perto da Casa das Máquinas, fazia a cozinha. Então, quando era 11 horas e 6 horas da tarde, o burrinho levava comida lá em cima, onde é o teatro hoje, para os militares fazer sua refeição, né? Mas aí houve uma briga aí entre famílias e o exército, e o Getúlio Vargas, naquele tempo, o ditador, ele mandou que o exército saísse daqui em 48 horas. Aí, para onde vai? Vai para Marília, não queria. Vai para Lins, não queria. Vai para não sei, Araçatuba, não queria. Aí ele parou aqui em Juliânia, né? Ali tem o rio. Ali ficaram mais ou menos quase 6 meses na estrada. Aí depois acertaram para levar para Lins. Então o 37º Batalhão, que hoje está em Lins, era esse que estava aqui na Avenida Tamoios, entende? Então, embaixo, no Marajoara, ali na Tamoios, era um bar. Então, à tarde e de manhã, os militares iam ali tomar café, à tarde tomavam seus chopes. Passava assim, a vida ia passando. Aí os militares foram embora, mas aí ficou o tiro, né? Então, os moços daqui não iam para Mato Grosso, nem para Lins, nem para São Paulo. Então apareceu o tiro de guerra 51. Depois foi para 43, né? Mas o inicial era número 51. E o seu comandante era o sargento Guilherme Cabral de Moura. Ele era militar do Rio de Janeiro, carioca, e veio para cá. E o diretor era o Dr. Queiroz. Ele era o delegado, né? Porque ele era médico e era tenente do Exército. Além de médico, ele era oficial também. Então, como o Exército foi embora, ele ficou aqui como delegado, né? Então foi bastante tempo. Depois veio o Tomazini, veio outros e outros, né? O que levou o senhor para a cultura e destaca algumas ações que o senhor participou? Então a gente conversava muito e falava, o que nós vamos fazer para Tupã, né? Vamos empreender a parte turística, porque Tupã tem índio, né? Era a aldeia indígena, era Tupã, né? Aí fundou Arco-Íris e a aldeia ficou para lá, né? Se bem que uma parte da Ponte Alta ficou para Tupã, mas a aldeia mesmo ficou para Arco-Íris, né? Aí falamos, vamos batalhar em cima da área indígena. Vamos ver o turismo aqui, vamos batalhar em cima disso. Vamos. Mas, Rogério, é aquilo, se o particular não se entusiasmar e não for à frente, é como no federal você vê aquela briga.
Um quer tocar, quer mandar no índio, o outro quer tocar no mato, na Mata Atlântica, o outro quer ver os minérios. Então nunca chega a uma conclusão. Alguém tem que tomar conta de alguma coisa, né? Investir ali e tocar e ir embora. E a gente não, falar a verdade mesmo, nós não encontramos apoio nunca aqui em Tupã, entendeu? O Ferrer veio de São Paulo, tentou nos ajudar, ele criou o indinho dele aí, entendeu? Fez um sucesso tremendo. Aí depois houve uma briga política com ele também, ele se desanimou, saiu. Aí a professora Araceles, muito culta, muito inteligente, né? Nos ajudou muito no início também. E ela se entusiasmou também pelo turismo e tal, mas o dinheiro público, se não for aplicado, bem aplicado, né? Ele perde a finalidade, não é isso? Então, praticamente fundamos o Contur, Conselho Municipal de Turismo, no início muita empolgação, né? Então, hoje tem a parte turística aí, tem a parte indígena, que é o parque indígena para ser construído. Está parado. A avenida era para ser restaurada, está parada. Não sei se vai continuar. Vocês criaram uma ONG, não criaram? Uma época? Criamos uma ONG, aí a dona Ivone e a Neide Minei e o Minei nos ajudaram muito ali no Grande Hotel Tamoios. Devemos muito à doutora Ângela, que ela cedeu uma porta lá para nós, né? Inclusive o telefone do hotel. Então fomos tocando ali e tal. Aí surgiu a ideia com a Márcia Rótulo e a Márcia Buono de fazermos um índio para identificar a nossa oca, né? Que era Ocatur, Oca de Cultura Artística Tupã. Aí fundamos até o índio está aqui em casa, porque a gente pretende doar ele uma hora. Então, aí andava para cá, andava para lá, e andaram quebrando, restauramos e tal, aí deixamos aqui, e ele está aí. Depois você vai ver. Doutor, a gente vê o senhor sempre na cidade. Quem são os seus grandes amigos aqui? Estão sempre com o senhor, falando do trabalho, da cultura, da vida. Ó, a gente falar de amigos, a gente pode deixar alguém que depois vai se sentir ofendido. Mas eu tive aqui ex-alunos, né? Como o David Castro, o Homero, o doutor Emílio Jimenez, foi meu aluno, depois foi ser juiz, né? Eu tenho uma grande consideração pelo doutor Reinaldo Mapelli, né? E a família. Até hoje os filhos dele me tratam de tio e a Diná de tia, né? Sendo que somos amigos. E eu tenho uma consideração muito grande pelo doutor Mapelli. Estamos sempre juntos, tomando café. Tem o Duarte da Quipão, né? Tem o Ronaldo Pantolfi, tem o doutor Pedro Martinez, tem o doutor João Santoro. Tem muitas pessoas. Veio o pessoal do tiro, os sargentos, todos eles saíram daqui amigo nosso, né? Porque sempre tratamos eles bem, com consideração, né? E amizade. Então deixou muita saudade, muito amor que a gente tem por eles. O senhor falou do Minei e eu conheci o senhor no Minei e no Ishida. O senhor tem amizade com ele? O Minei falecido, Elis Ishida? O Minei era artista plástico, né? Então eu estava um dia lá tomando café com ele. Ele falou, por que você não... Você tem, parece que dá assim para pintura, por que você não pinta? Eu falei, mas aí precisa de um professor e tal, para ver traços, ver isso, ver aquilo, né? Aí ele falou, minha mulher é professora, a dona Neide. Aí eu fui lá, conversei com ela e comecei a fazer os primeiros quadros, então, né? Aí, uma consideração muito grande. Aí, vamos, Minei,
vamos tocar aquele prédio que é um elefante branco lá na avenida? Vamos. Aí fomos na prefeitura, pedimos para o prefeito autorização, ele passou a autorização, né? Aí fomos mexer, chamamos o engenheiro, aí estávamos reestruturando. Aí veio a primeira verba, foi pedida lá pro Correio. O Correio, o deputado da época, o Edson Aparecido, arrumou a primeira verba que foi do Correio. Aí estamos lá, tá. Mas aí essa verba não vinha. Aí fomos na Telefônica. A Telefônica do Grupo Espanhol, né? Aí ele fez o pedido lá, eles mandaram 200 mil. Aí 200 mil, o Minei começou então a obra onde hoje está a Polícia Militar ali, né? Naquele espaço. Aí deu para fazer a fundação. Aí o governador Paulo Maluf esteve aqui e ele era professor da Pontifícia Católica em São Paulo, né? A PUC, né? Aí ele falou, o que vocês vão fazer aí? Nós falamos, estamos querendo fazer um teatro aqui para coisa. Ele falou, então vou mandar meus engenheiros de São Paulo e eles vão fazer a fundação aqui para vocês de graça. Aí daí um mês apareceu o caminhão da Fundação de São Paulo, né? E fez, o que vocês vão fazer aqui? Porque, Rogério, aquele prédio lá, ele foi construído em 42 sem uma gota de cimento. Não sei se você chegou a ver. Não tinha cimento, era aquele barrão grosso e o tijolo pesava 3 quilos. Inclusive, quando o Exército veio aqui, o coronel do Exército veio aqui visitar, ele levou 2, 3 tijolos lá para Lins para mostrar para o pessoal, né? E a telha, que era feita pela Pagi. Aí o Minei foi em Brasília, levou o projeto, né? Os engenheiros fizeram o projeto todo. Aí foi levando, tal. Veio o pessoal de São Paulo, fez a fundação para nós, né? Então ali, se esse prédio não tiver fundação, ele vai cair, né? Porque não tem a estrutura forte. Então eles fizeram toda a fundação. Aí começou a inveja, né? Fomos pedir para o Edson Aparecido, ele foi eleito deputado, a verba que faltava do Correio. Aí ele enrolava para cá, enrolava, tal, não saía essa verba. Aí ele combinou com o Mané, porque o cunhado dele morreu, né? Que era um engenheiro, o Cleito. Aí ele pegou com o Mané, fizeram o teatro lá em vez de acabar o nosso aqui, ele foi fazer um novo lá, né? Inclusive tem até perigo assim para você descer, aquela coisa. Aí nós liquidamos com a Telefônica e o Correio já tinha dado o dinheiro, disse que não podia dar mais, né? Então, aí a prefeitura começou a bater em cima que queria o prédio de novo, queria o prédio. Foi uma luta danada. Aí falamos, dona Neide, o Minei morreu, falamos para dona Neide, nós não vamos ficar com esse elefante branco e pedindo dinheiro para todo mundo que não quer, né? Que inclusive falamos, vamos fazer um livro de ouro aqui na cidade e passar nas grandes firmas aqui, para um dá 200, outro dá 1.000, outro dá 100, e nós vamos arrecadando dinheiro e vamos terminando, né? Engenheiro a gente tinha, mas infelizmente não. Aí devolvemos o prédio para a prefeitura, né? Mas eles também não devolveram o dinheiro nosso que foi gasto lá, né? Então tá esse impasse também. Aí todo mundo deixa para lá, deixa para cá. O Edivaldo Sanches, né? Ele começou lá, fez a pintura tal para nós, começou a arrumar, não cobrou nada. Aí depois houve uma briga entre o prefeito e o vereador Luiz Carlos, né? Dr. Luiz Carlos. Aí o prefeito prendeu ele lá dentro do prédio, teve que dar polícia, deu juiz, deu tudo. Então, só deu encrenca.
Aí nós saímos fora, não quisemos mexer mais. Agora eu tenho uma história para você que eu passei por cima. Em 42, tinha a Segunda Guerra Mundial, né? E nesse conflito todo, o Japão acabou perdendo a guerra para os Estados Unidos, né? E aí o pessoal falava, acabou, o Japão ganhou a guerra. Não, o Japão perdeu. Aí até que teve o presidente americano, levou o imperador Hirohito lá em Los Angeles, que era o centro americano, né? E através da Voz da América, o imperador falou que o Japão tinha perdido a guerra. Mas nesse meio tempo, surgiu em Tupã 2 grupos violentos, um chamado Tokotai e o outro Shindoreme. E esse grupo fazia o seguinte, eles mandavam um bilhetinho para a pessoa que ia morrer, e às 3 horas eles iam ali, puxavam o revólver, mostrava a bandeira japonesa e matava a pessoa, né? Então o primeiro que eles mataram aqui foi o Dr. Jorge Okazaki. Era advogado aqui na Potiguara, esquina Calcaetés. Aí foi um reboliço em Tupã, né? Aí eu fui professor do Buarque, e lá eu estava contando a história para os alunos desse fato histórico em Tupã, da Shindoreme e Tokotai. Aí o professor, hoje é professor Paulo José, ele era aluno meu, ele ouviu toda a história, aí ele pegou, ele conversava muito com um escritor em São Paulo, e ele pegou e escreveu para o escritor, Fernando. E o professor então veio para Tupã. E aí foi lá na Casa de Portugal, sentamos todos lá, e ele falou, ó, o doutor Mário conhece a história aí, né, professor Mário? Ele conhece a história. Aí ele falou, então conta a história aí, tá. Eu contei e falei, ó, subsídio, jornal, revista, essa coisa é tudo lá com a Tamime, né? É tudo no museu. Já estava o museu ali. Aí ele escreveu esse livro, que depois foi transformado em filme, né? Corações Sujos. Aí ele veio em Tupã, marcou um dia de autógrafo, né? Onde é a Praça da Bandeira, ali era o cinema, né? O Cine Riviera. E sempre houve ali uma questão com o padre Afonso Raffner, porque quando começava o filme, aquela luz luminária da ligação da máquina, ela caía bem dentro da porta da igreja lá, católica, né? E o padre enguiçava com o cinema por causa disso, né? Mas o Peducci também não mudava, né? Então, aí um dia puseram uma lata de veneno formicida tatu lá na pá de ventilador, porque o ventilador era aquela pá grande, né? Então puseram uma lata de formicida tatu lá, aberta. Aí quando começou o filme, ligaram aquela pá, né? Por causa do pessoal do cinema. Aí foi aquele cheiro de veneno, né? Aí o pessoal correu, foi polícia, corpo de bombeiro era pessoal da ativa. Aí foi lá, tal, acharam a lata de formicida. Aí houve confusão porque quiseram implicar muito jovem que não tinha nada com a confusão, né? Era um bando de malandro como tem até hoje. Não foi a igreja que fez? Não, a igreja não. Não tinha nada. Aí o Carlão entrou de prefeito, tirou o cinema de lá, né? Fez aquela acústica e tirou o cinema. Aí houve também um problema anterior, é que veio o Oscarito, o Grande Otelo e uma equipe no cinema.
lá na Praça da Bandeira. E quando foi à noite, chegaram à tarde, né? Eles ficaram no Grande Hotel, né? Que era mais próximo. E o negrinho lá, o Grande Hotel, bebendo, né? Bebeu, encheu a cara. E ele era casado com uma loira, né? E lá do hotel, no teatro, no cinema, ele veio brigando com a loira. Então você vê que já naquele tempo o cara já era macho bater em mulher, né? E ele meteu o braço na loirinha dele lá, né? E subiram naquele palco ali do cinema e foi um escândalo danado, né? Aí o doutor Queiroz estava lá assistindo o filme e ele era delegado de serviço militar, né? Aí ele chamou a polícia e mandou prender o Grande Otelo. Aí o Grande Otelo ficou preso aí, né? Aí depois o Oscarito fez um filme com ele e falou assim, vamos em Tupã? O negrinho falou assim, Tupã nunca mais. Aí você perguntando o que a gente podia ajudar na literatura. Aí eu estava conversando com o doutor Alcione Alcântara, eu conversava muito com ele e a esposa dele, né, que era professora lá na Unimar. Depois eu vou te contar a história da Unimar. Aí o doutor Alcione estava na Câmara. Nós fomos lá assistir uma palestra e aí ficamos sentados juntos assim. Ele falou, e eu queria falar com o prefeito para fazer uma academia. Aí eu falei, só que você vai ficar na mão de prefeito, você já viu, né? Você não consegue nada. Vamos reunir o grupo, chama ele para você inaugurar, tal. Aí ele falou, tá bom. Aí o doutor Manuel estava saindo assim da Câmara. Doutor Manuel, nós precisamos falar com o senhor. O doutor Alcântara quer falar sobre a fundação de uma academia. Ah, vai lá na prefeitura. Aí fomos lá, Aí ele expôs os fatos. Aí o doutor Manuel falou, se precisar de ajuda eu dou, Aí o doutor Alcione pegou a Floraída, a Dona Maria, né? Vários e vários autores, né? Escritores da época. E no dia do aniversário ele queria fazer a biblioteca, fundar no dia do aniversário dele, né? 14 de novembro. Aí no dia 14 de novembro foi fundada a primeira Academia de Letras de Tupã, né? Aí eu ajudei até um certo tempo, ficamos juntos lá e tal. Depois surgiu outras academias, né? Que o Charles também fazia parte, depois ele passou por uma outra. E estamos aí. Vou contar a história da Unimar. A Unimar é o seguinte, eu era professor, aí fui lá fazer um curso, eu, o Pelegrino e mais um grupo, fizemos o curso de Direito Internacional. Fomos convidados e fomos lá na Fundação em Marília e fizemos o curso durante um ano. Aí o doutor Márcio Mesquita Serva estava lá. Aí ele falou, Mário, você trabalha com o Ribamar, né? Eu falei, trabalho. Então, a semana que vem, eu vou falar com ele e preciso de você aqui em Marília. Eu falei, tá bom. Aí ele telefonou para o Ribamar falou, Mário, vem aqui para nós irmos lá no Márcio que ele quer falar com você. Aí eu fui lá e ele falou, olha, você fez o curso aí da Fundação Direito Internacional, né? Falei, fiz. Falou, então eu queria que você desse aula lá em Tupã para mim. Aí você tem a carteira do MEC? Eu falei, tenho. Aí ele pegou, me nomeou para ser professor aqui, né? Aí Dona Maria, uma porção de gente, Dona Irene. Nós estávamos tudo aqui lecionando. Aí chegou uma hora lá, o doutor Márcio falou assim, olha, ele vinha aqui fim de semana, né, tomar café com a gente. Aí ele falou, e o Florentino era o diretor da Fafite. Aí a Fafite tinha vendido para a Unimar, né, de Marília.
Então criou o curso. Nesse meio tempo, o doutor Márcio queria 50 vagas de direito, de administração e de educação física para poder formar a universidade, porque era faculdade de Marília, né? Não era Unimar ainda. Aí ele pegou, mandou, ele veio para cá, uma quarta-feira, ficou lá no Cazuza de manhã, trouxe a equipe dele, ficou aí, visitava lá o colégio ou a faculdade. Aí ele mandou o seu Inocente, que era dia, ser o intermediário para ver as 50 vagas, né? Aí, nesse meio tempo, a Fafite criou a Faculdade de Arquitetura, né? Então, estava sendo criada aqui a primeira Faculdade de Arquitetura. Aí, quando foi às 5 horas, o Dr. Márcio chamou toda a equipe, inclusive nós lá da Unimar, para ir lá no Toulouse, que ele ia dar a resposta. Que às 5h30 o Inocente, o professor Inocente, ia dar a resposta. Aí o professor Inocente apareceu lá. E qual foi a resposta? É que ninguém cedia a vaga, né? Para o professor Márcio formar a Unimar. Aí ele falou para o secretário dele, falou, escuta, vamos embora. Segunda-feira nós resolvemos isso daqui. Aí era quarta-feira. Na sexta-feira, ele mandou uns 5 caminhões vir aqui para Tupã. Aí, como tinha faculdade de arquitetura, ele não precisou mais dos outros cursos, né? Porque a faculdade estava incorporada na Unimar daqui, né? Aí ele pegou, desmontou aqui e levou tudo para Marília, inclusive a Faculdade de Arquitetura. Tupã, cidade que amamos, cidade que acolhemos na nossa infância, que enche o nosso coração de alegria e de amizade. Tupã, que deixa muita saudade quando daqui partimos. Eu vou fazer 60 anos de casado o ano que vem. Se estiver vivo até lá, quero fazer uma festa para os amigos e que Tupã fica cravado sempre no nosso coração. Amo Tupã como amo a minha esposa. Amamos Tupã, né, Dina? Amamos, opa! Obrigado, Rogério.